prazer estar aqui com vocês na tarde de hoje, para essa reunião que vocês foram convocados. A gente agradece a presença de todos, em nome da direção. Você sabe que o diretor da escola há muito tempo está preocupado com todos vocês. Desde aquele tempo que ele deu aula para todos vocês lembram disso? Eu sei que faz um certo tempo, 2000 anos atrás, mas ele está... Desde então ele tem acompanhado a vida de todos vocês, e agora, no momento dessa classe de recuperação, que vocês foram convocados para estar aqui hoje, ele está particularmente preocupado, porque faz poucos dias para a prova, e se vocês puderem aproveitar esses dias, talvez dê para passar o máximo de pessoas. O diretor está preocupado que passe o máximo de pessoas. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje. Ele tem acompanhado individualmente cada um dos seus aluninhos. E ele tem ficado preocupado com alguns de vocês. Alguns, ele infelizmente já não estão mais aqui na nossa sala, na nossa turma, porque o comportamento dele já não permitiu nem vir para a recuperação. Então, aqui só estão aqueles que realmente mostraram boa vontade. Então, parabéns para vocês. Mas também mostraram um certo comportamento preocupante e ele quer conversar a respeito disso para que possa ter esse melhor aproveitamento possível da nossa prova de recuperação que está chegando, né? Então ele viu, nesse tempo todo, que entre vocês, ele pediu que não falasse os nomes porque isso ficaria chato, né? Mas ele viu que entre vocês tem pessoas que deixaram de acompanhar suficientemente as aulas por priorizar a diversão. Então, tinha o pessoalzinho que ia pra baladinha, né? Pois é, chegava na aula e ficava dormindo. Pois é, vocês é que estão dizendo. Eu não estou falando quem é. Por favor, não falem pro diretor depois que eu estou acusando as pessoas. Mas... E a alegria é muito bem vista pelo diretor. O diretor não tem nada contra a alegria. A alegria é linda, é ótima. Mas quando ela toma conta da vida da pessoa, ela toma o lugar do aprendizado, dá esse problema que ficou para vocês. Vocês não conseguiram aproveitar o ensinamento, aproveitar a aula. Isso foi um problema no decorrer desses últimos 2 milênios, e por isso que muitos de vocês estão aqui. Tem um segundo fator que, como os outros dois, ele também incide sobre quase todas as pessoas, todos vocês, e ele se preocupou porque alguns de vocês foram imediatistas demais nesse tempo todo. Quiseram trabalhar para arrancar dinheiro, para conseguir dinheiro de qualquer lado. A gente sabe que jovem, que adolescente quer conseguir o seu dinheiro, e o diretor entende isso. Mas também é o mesmo problema, não pode-se, por causa do dinheiro imediatista de querer trabalhar, quando chega na hora da aula, não ter energia, não ter atenção suficiente, porque acham que o que dá dinheiro é que é importante. E por causa disso, muitos de vocês conseguiram um dinheirinho precário, mas por falta de estudo, se condenam por largos períodos a ter só aquele trabalho minguado, porque não conseguiram investir naquilo que é mais importante, que é o aprendizado. Então, trabalho e diversão são ótimos, mas ele não pode tomar conta da vida da gente como um todo. E há um terceiro grupo, esse mais peculiar ainda, que não conseguiu nota porque não sabia o que estudar. Sabe aquelas pessoas que pegam o livro e não sabem o que vai cair na prova? Leem assim no geral, leem tudo, mas não faz aquela divisão do que é mais importante. E por causa disso, especialmente, que ele pediu para que a gente conversasse hoje,
Porque ele que deu a aula, ele sabe do que vai cair na prova. E ele veio dar essa molezinha para vocês. Nós vamos dizer hoje o que vai cair na prova. Então, fiquem felizes, memorizem bem, porque essa reunião de hoje é particularmente importante. Bom, é claro que vocês perceberam nessa introdução que a gente fez essa semelhança total que existe entre a dinâmica da escola e a dinâmica da terra. Porque no final de cada ciclo na escola há uma divisão. No final de cada ano na escola há uma divisão. Tem alguns que se promovem, tem alguns que repetem de ano. E aí formam-se novas turmas, e essas novas turmas não são formadas só com aqueles que foram promovidos, mas também com aqueles do ano seguinte que foram retidos. E isso é esse o funcionamento do universo, porque há muitas escolas, muitas salas de aula na escola do meu pai, muitas moradas na casa do meu pai. E o universo é uma grande escola com classes de aula comunicantes. A Terra mesmo já recebeu de outros planetas, quando ela passar do primeiro estágio para o segundo, nós estamos no terceiro ano, viu, gente? Estamos indo para o terceiro ano, nós estamos no segundo ano ainda. Então, quando a Terra passava de mundo primitivo para mundo de regeneração de provas, planetas que estavam passando do segundo estágio para o terceiro, e que tinham pessoas que também não se adequaram a essa mudança, não estavam conseguindo acompanhar a sala, vieram para a Terra. E causaram muita estranheza, deram um chacoalhão enorme no nosso planeta. É a respeito dele que teve aquele livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Até hoje as pessoas falam, como é que pode a humanidade ter sido capaz de fazer as pirâmides, transportando através do deserto sem caminhão, sem equipamento nenhum, sem estradas asfaltadas, blocos imensos de pedra cortados exatamente. Como é que foi possível isso há 7.000, mais talvez 10.000 anos atrás, e hoje em dia já não se consiga fazer mais isso? Porque vieram repetentes de outros planetas e vieram para a Terra. E como em terra de cego, quem tem um olho com catarata é rei, certo? Eles vieram para cá e vieram sendo gênios. Eles sabiam tudo, porque eles eram muito bons intelectualmente, mas moralmente, no coração, eles eram muito ruins. Tem gente assim na Terra hoje? O que vocês acham? Eu, particularmente, quando vejo aqueles esquemas de lavagem de dinheiro, gente, você consegue entender tudo certinho? Passa por uma offshore, que depois passa por um banco na Suíça, que depois... Cara, aquilo é coisa de gente burra. Muito inteligente. Alguém que acompanhou o nazismo acha que no nazismo tinha gente burra? Foi por causa do von Braun, técnico de Hitler, que você teve a corrida espacial. A União Soviética e Estados Unidos disputaram os técnicos para poder, que tinham aprendido a soltar foguetes com os mísseis, com as V1 e as V2 sobre Londres. E aí eles sabiam tudo de foguete. E foram por causa deles que teve a corrida espacial. A publicidade foi muitíssimo desenvolvida pelos ministros de Hitler. Então tem muita gente inteligente e que usa essa inteligência por quê? Por mal. Obviamente não está aqui ninguém nessa sala que está fazendo isso, porque a Terra vem sendo expurgada já há muito tempo. Quando Kardec trouxe o livro A Gênese, falava que já há 100 anos já tinha começado a transição planetária. E desde 1700
para cá, vem ocorrendo um expurgo na terra. Os magos negros, grande parte deles já saíram. Os espíritos em condição ovoide já foram tirados dos grotões, das furnas, e a terra está sendo higienizada. Só vieram para a terra, por um lado, aqueles bem teimosos, mas olha, cabeça dura mesmo. Já ouviram falar de gente cabeça dura? Pois é nós. Mas pessoas que, apesar de terem cabeça dura, têm uma boa vontade dentro de si, tem porque Deus não usaria uma carteira da escola dele inutilmente. Ele não deixou ninguém vir para cá a passeio. Se você veio e encarnou, é porque você tinha chance, é porque Deus aposta em você. E lembrem-se da Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Estado Islâmico também tem jeito, vieram para cá. Mas pedófilos também tem jeito. Senador da República também tem jeito. Mas não pode ser gente muito ruim. Gente, leiam o Evangelho. Vocês se lembram da história de Maria Madalena? Ela era um poço de virtude. Paulo de Tarso, esse São Paulo, a quem a gente praticamente deve a disseminação do Evangelho no mundo, ele era gente boa? Gente do céu, melhor romance, na minha opinião, espírita que existe, chama-se Paulo e Estevão. Merece muito a leitura. E ali vocês vão ser apresentados a um Paulo, primeiro perseguidor de cristãos, primeiro assassino de cristãos da história da humanidade. Ele foi às portas de Damasco ainda com sangue de Estevão nas próprias mãos, que ele tinha investigado, acusado, julgado e coordenado a execução. Foi ele. E sob as ordens da perseguição dele, inúmeras barbaridades foram feitas, torturas, confiscos, coisas terríveis, gente. Jesus desistiu dele? Jesus não desiste de nós também. Podem botar fé. Podem botar fé. Se está tendo a reunião de hoje, se foi convocada a reunião de hoje, é porque o diretor da escola, não ia perder tempo. Como é que não se gasta vela com mal defunto? Ou no dizer evangélico, não se joga pérolas aos mortos. Então, parabéns. Mas, por outro lado, nós temos que nos preocupar com esse uso ruim do tempo, esse uso ruim das prioridades, essa falta de capacidade de entender de tudo que a gente já conhece do Evangelho, porque alguém aqui é estranho ao Evangelho. Cada citação que tem já não surge uma memória na tua cabeça. Nós conhecemos todas as palavras do Evangelho. Eu adoro o Beto Guedes quando ele falou numa musiquinha de uma novela: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. E é isso que a gente precisa fazer ainda nesses diazinhos até a prova final da recuperação. Porque nós fomos muito mal em todas as provas até agora, né? Primeiro bimestre, segundo, terceiro, quarto, mas ainda tem uma chance. Nós estamos aqui, Deus é por nós. Então, esse momento é um momento crítico da transição, é um momento crítico das nossas vidas, e não dá para dispersar, não dá para ter outros focos. Nós precisamos saber, então, o que vai cair na prova. E esse é o assunto principal. Prontos para guardar na memória? O cerne do Evangelho é considerado por muitos o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, você tem como cerne do Sermão da Montanha as bem-aventuranças. E ali não tem só um monte de conselhos de autoajuda ou de mensagenzinha de Facebook, não é isso. Ali está um roteiro para a nossa elevação espiritual. São 8 passagens em Mateus 5, 8 passagens, nós só vamos falar 3.
porque nós aqui não estamos para tirar 10. Desista, nós estamos para tirar 5. 4.9 está maravilhoso. Então, Jesus, ali, ele questiona a nossa programação mental. Nós estamos programados, a nossa mente, a nossa alma está programada por um tipo de felicidade que direciona a nossa vida. Sabe GPS? Você coloca o endereço lá e você programa para onde vai o teu carro. O endereço que você coloca no GPS é a felicidade, é o nosso modelo de felicidade, que faz com que a gente busque dinheiro, poder, beleza a qualquer custo. E por causa disso a gente deixa de perceber o que é principal, deixa de estabelecer e de estudar o que é principal, o que vai cair na prova. No Sermão do Monte, Jesus simbolicamente usa como dessas ilusões daquele tempo, hoje não mais, a questão da riqueza. Hoje ninguém mais dá importância para isso, né? Mas pensem no caráter simbólico da advertência dele. Ai de vós ricos, que já receberam aqui na terra tudo o que queriam, não esperem nada do céu. Nada. Eu adoro um livro da literatura espírita chamado Voltei, em que um diretor da FEB, um ex-diretor da FEB falecido, tinha prometido para os seus amigos que assim que ele morresse e ele pudesse voltar, ele voltaria para contar como era. E o título do livro? Voltei. E ele não era um diretor qualquer da FEB. A assinatura do livro é Irmão Jacó, mas ele pôs um pseudônimo para não complicar com a família. Estava numa época da psicografia de Chico Xavier que ele estava sendo acionado na justiça pelas famílias, direitos autorais. Aí colocou Irmão Jacó, mas o nome do autor espiritual chama-se Frederico Figner. E Frederico Figner é um personagem da história do Brasil, não Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas vocês se lembram do selo Odeon, que fazia os discos? Propriedade de Frederico Figner. Frederico Figner foi o introdutor do disco de vinil no Brasil, fundador do selo Odeon, um verdadeiro marco da cultura e da tecnologia nacional. Como empresário, ele ganhou muito dinheiro, fez muita assistência, dinheiro para um monte de gente, cesta básica, ajudou muita gente, foi diretor da FEB. Quando morreu, tinha que expectativa? Nossa, né? Tapete vermelho, anjinho para um lado, anjinho para o outro, Jesus no final marcando uma entrevista com Deus. Aí ele estava lá, aguardando depois de ser estabilizado, depois de conseguir se recuperar da passagem, estava aguardando o transporte para ir para uma colônia espiritual. E surgiu uma senhora no grupo. E essa senhora, ele deu uma olhada assim, né? Tinha uma luzinha no peito dela. O que ele fez? O que você faria nessa situação? E ele não achou? Nada. Daí ele achou uma saída para ele. Deve ser uma santa, né? Deve ser uma santa, não é possível. Deu uma cutucada no coordenador e escuta. Uma professorinha primária de periferia. O nome dela nunca foi citado em jornal, em livro, nunca foi nome de rua, nem vai ser. Foi uma professorinha primária que apenas se dedicou amorosamente para todos os seus alunos, para todas as famílias dos seus alunos durante 25 anos da vida dela, de uma maneira com tal intensidade que marcou e transformou a vida de todas aquelas pessoas, mas que para o mundo importância nenhuma. Hierarquia do mundo, hierarquia de Deus. Há vários autores espirituais que falam do Hospital Esperança. Quem já ouviu falar do Hospital Esperança aqui?
É um manicômio. Tem uma ala enorme para os espíritas. Fica tranquilo, não precisa olhar no seu livrinho do plano de saúde, não, porque primeiro que não tem mesmo lá, mas olha, está garantido. E por quê? Não só para os espíritas, mas o hospital é para os religiosos que morrem e morrem com uma alta pretensão, como a gente deu o exemplo do Frederico Fliegner. Os religiosos são marcados, são pessoas que fazem obrigações humanas e querem ficar bem com Deus. Então o cara vai lá e paga o dízimo, louva, bem gritado, mas bem gritado, porque Deus é surdo. Ou então faz os sacramentos todos, batiza, crisma, comunga todo domingo, casa e toma a extrema-unção. Tudo isso é coisa dos homens. E ele quer ficar bem com Deus. Problema isso, hein? Quantas vezes Jesus defendeu o dízimo no Evangelho? Vai, alguém fala uma passagem aí. Pagai o dízimo e entrarás no reino do céu. Quem ouviu falar isso? Palestra no Semente de Luz. Quando foi que ele falou isso? Curso, passe. Ele deu passe. Foi assim que ele curava. Mas não são essas coisas que resolvem a vida da gente. Quando ele dava passe nas pessoas, ele falava: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Isso quer dizer que o passe de Jesus não resolvia o problema. Você acha que o passe do pessoalzinho ali vai resolver? Quem você acha que é melhor que Jesus daria? Vamos lá, vamos para os palpites. Se alguém der um palpite, a gente já chama a ambulância. Certo? Nós precisamos saber o que é essencial que vai cair na prova. E ali no Sermão do Monte, não só Jesus deixou claro que quem tomar objetivos, quem assumir prioridades da terra, inclusive prioridades religiosas da terra, não vai ficar de bem com Deus. Não tem plano facilitado, não tem 10 vezes no cartão. Ah, tá, ok. Então vamos lá. O que é o mais importante? A primeira prioridade para Jesus, e aqui a gente não tem autoridade nenhuma para falar por nossa conta, a gente só papagaia Jesus. É o que de melhor você pode fazer. Tá bom? Então lá. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados. A maioria das traduções traz pobre de espírito, mas pobre de espírito é uma expressão que complica demais. Então vamos para a tradução melhor. Bem-aventurados os humildes. Humildade é a primeira conquista espiritual do ser. Vamos fazer o teste aqui para ver como é que vocês estão nesse período de estudo. Quem foi em 31 de dezembro que fez uma promessa de que esse ano vai ser humilde? Pode levantar a mão. Gente, eu estou tendo que contar. Levanta a mão um por vez, porque senão eu não consigo. Quer dizer que a primeira chave, aquela condição sine qua non, que todos os espíritos de luz falaram para nós que é importante, não só das religiões, Sócrates ficou para a história ao falar: só sei que nada sei. As pitonisas falaram que ele era o homem mais sábio de Atenas, e ele falou: o mais sábio? Como é que eu posso ser o mais sábio se eu só sei que nada sei? Isso é uma frase de alguém que é humilde. Buda largou um principado que ele estava destinado a receber e a ser um rei. Largou aquilo para ser um andarilho, para meditar debaixo de árvore. Jesus precisou de 1000 anos até descer dos páramos celestiais onde ele morava e poder ir readquirindo corpos espirituais para poder reencarnar na terra. O sacrifício, a gente acha que o sacrifício foi ele ser espancado no Calvário. Não, a paixão de Jesus é muito anterior e muito maior que isso. Chico Xavier, uma pessoa, né? O cara vende 40 milhões de livros. Se ele retém R$1 de cada livro, opa, já dá uma mega cena. Não é verdade?
viveu a vida toda com salário mínimo, e tem aquela passagem do pinga-fogo. Vai dar tempo. Vocês viram Pinga-Fogo? Pinga-Fogo, vejam, quem não viu, veja. E ali conta Chico Xavier, teve uma altura da vida, só ele e o pai, e o rendimento dele era 200, e ele precisava tomar 2 injeções, que era 200 cada uma, dava 400. E a vida estava complicada. E aí, quando ele estava lá, conta ele que estava lá lidando com o pai, que ira para lá, que ira para cá, porque era ele quem fazia o manejo do pai, que estava completamente acamado e imobilizado. Os amigos vieram visitar e falavam do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Outro livro imperdível para o nosso momento. Imperdível. E aí eles falavam, nossa, está indo muito bem, está vendendo bastante, as pessoas estão gostando e tal. Daí quando saem os amigos, o pai, Chico, vamos conversar um pouquinho aqui. Bacana esse seu livro, está indo bem, né? Está vendendo bastante, né? Uhum. Assim, para que vai o rendimento desses livros? Daí, pai, o senhor sabe como é que é, os autores espirituais. Não, eu quero saber para onde vai isso aí. Não, é para as pessoas que necessitam, para as editoras, para os trabalhos assistenciais das casas. Você conhece alguém nesse momento mais pobre que a gente? Aí, não. Então, né? Quem sabe? Se tivesse com o teu pai na cama, o que você falaria? E ele falou, não dá, pai, não pode ser. Nós temos credores, nós temos amigos, e as nossas contas vão se avolumar, mas a gente vai pagar e as coisas vão se acertar. Não fica preocupado não. Mas Chico deixou claro o quanto ele se emocionou ao falar isso para o pai dele. Imagine você falando isso para o teu pai, na cama, numa situação dessa. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Tá bom. Não foi a nossa prioridade, não tem sido a nossa prioridade, mas tem uma segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, os que aproveitam o sofrimento que a vida lhes dá, porque esses serão consolados. Quem pediu para 2018 ter sofrimento produtivo, sofrimento que o emancipe, que ele consiga crescer com sofrimentos esse ano? Porque vai ter sofrimento pra caramba, vai. Para você pedir isso, você precisa sair desse ilusionismo nosso. Eu quero um ano sem corrupção, sem violência, sem problema na família, sem doença. Esse ilusionismo, a pessoa tem que ter deixado de lado. Vocês deixaram de lado? O que vocês pediram? Deixa eu falar. Bem-aventurados os que sofrem, os que aprendem com o sofrimento, porque eles serão consolados. Quantos fizeram esse pedido em 31 de dezembro? Que sofressem bem, que aprendessem, que se revolucionassem com os sofrimentos de 2018? Pois é, nós estamos no zero, hein? A gente usa o humor, mas isso aqui é quase trágico, gente. É Jesus Cristo, esse da correntinha, sabe esse da Bíblia lá em casa? E nós estamos chegando à conclusão que nós não temos nada a ver com Jesus. Acho bonito. Olha lá, não é bonito? Tá, vamos para a terceira para ver se dá um jeito para a gente, né? Bem-aventurados os mansos. Maurício, eu acho que você é uma pessoa muito mansa. Daí eu... O que você sabe que eu não sei? Como assim? O que é ser manso? A minha tradução de mansuetude, de ser manso, é aquela pessoa que se autopacificou, que se não consegue ainda promover a paz na sociedade, mas pelo menos se autopacificou. O que você acha de você? Você é uma pessoa que já se autopacificou? Você é uma pessoa que conseguiu neutralizar tudo aquilo que te tira do sério? Todas as pessoas e situações que te tiram do sério? Você pelo menos tem isso como grande importância na vida? Deus, por favor, me ajuda a me conhecer o suficiente para me pacificar.
são esses os 3 critérios. E nessa terceira bem-aventurança, o texto da bem-aventurança é: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdar a terra, gente, é o nosso 4.9. É a nossa meta, é até aí que vai. Deixa as outras 5 bem-aventuranças, porque está fora da nossa alçada. Querer casar com a Gisele Bündchen, com o Brad Pitt, deixa pra lá. Sonhar é uma coisa, mas vamos ser real, certo? 3. Essas 3 bem-aventuranças só tem um jeito da gente passar de ano: mudar o foco. Esse precisa ser o nosso foco para um feliz. Quem quer ter um feliz 2018? Nós todos queremos um feliz 2018. O que é ter um feliz 2018? Jesus está definindo para a gente, e o diretor da escola pediu que a gente viesse hoje para relembrar o que a gente já sabe, para ver se a gente consegue, nesse tempinho que falta até as nossas provações mais ásperas, estão todas previstas no Apocalipse, previstas pelo próprio Jesus, não tem lição fácil daqui para frente. Ele pede que a gente foque, use segundos que faltam até a prova, para a gente focar no mais importante: humildade, aprender com o sofrimento e autopacificação. É isso que vai cair na prova. Vocês querem passar de ano? Foi com essa preocupação. O diretor da escola, Nosso Senhor Jesus Cristo, quer que o máximo de pessoas passem de ano. E com essa preocupação que nós fizemos essa reunião de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. E o diretor quer muito que vocês consigam aproveitar esse tempinho. Sabe, aquele estudo final antes da prova? Que a gente consiga aproveitar isso. Essa palestra de hoje veio do capítulo desse livro, que é Grãos de Mostarda, que é uma tentativa da gente buscar o aprendizado todos os dias, extrair do dia a dia o aprendizado possível. E a gente tem usado o recurso total oriundo da venda desse livro para esse Fraternidade Sem Fronteiras. Não é à toa que eu estou vestindo isso. Fraternidade Sem Fronteiras é um trabalho feito por uma pessoa, fundado por uma pessoa do movimento espírita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ajuda as crianças, os órfãos da AIDS em Moçambique e Angola, se não me engano, dois países de língua portuguesa da África, que tem terríveis índices de orfandade pela AIDS, e eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu sugiro que vocês conheçam o YouTube, conheçam a proposta e apadrinhem uma criança. Com R$50 mensais você apadrinha uma criança e permite que uma criança a mais entre no centro de acolhimento deles, que já são mais de 20. Um trabalho fantástico. O último encontro teve Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, Rosando Kingsley, os melhores. Que a gente esteja entre os melhores. Obrigado, boa tarde.